Então tá, galera, vamos iniciar essa live aí tão esperada, tão compartilhada, tão comentada. Entrando ainda, mas vamos iniciar porque a gente tem 3 convidados hoje e a gente só tem 1 hora, senão a live cai, infelizmente, então vamos lá. Bom, gente, a gente tá aqui porque agora, ultimamente, a gente tá tendo uma explosão, uma onda de postagens e manifestos à questão antirracista, né, dos Estados Unidos, em prol à morte do George Floyd, né, que foi brutalmente assassinado. Então, depois disso, despertou, na verdade, algum sentimento na galera e começou as manifestações nas redes sociais, né, e começou a despertar também a questão do genocídio, né, da galera preta aqui no Brasil, como também a falta de representatividade dos negros nesses espaços, em vários outros espaços. Então, a partir disso, teve uma onda de tags e compartilhamentos e visualizações, e também vieram os estranhamentos, porque muita gente começou a se perguntar, cara, mas será que um post todo preto vai representar e vai demonstrar de fato o sentimento que a gente tem sobre as vidas negras? E a partir disso, cabe destacar também que essa discussão foi para o mestrado de indústria criativa dos mestrandos, e o professor Cristiano Max então reuniu a galera, a gente foi conversando e a gente articulou a live de hoje, né? Então, só para termos uma noção do que a gente está falando, eu trago aqui uma questão que é bem importante, que hoje os pretos e pardos, eles são 54% da população brasileira, sendo que 71,5% são assassinados no país. Então, é um número bem expressivo e cabe aqui, né, essa tag Vidas Negras Importam. Será mesmo? Desde quando? Sempre, né? E como somos acadêmicos, então eu trago aqui a grande Djamila Ribeiro, que fez um livro que é o Pequeno Manual Antirracista, e ela traz 11 questões que valem muito a nossa reflexão. Antes de começar, eu vou só citar ali. A primeira, para ser antirracista, primeiro tu tem que se informar sobre o racismo, enxergue a negritude, conheça os privilégios da branquitude, não quer dizer que tu tem que se envergonhar deles, mas não ficar querendo que ele aumente e oprimindo a galera, né? Perceba que o racismo é incorporado em você, ou seja, todo mundo é racista, a gente sabe, todo mundo de alguma forma acaba reproduzindo racismo. Então, também temos o 5. Apoie as políticas educativas afirmativas. O que é? As cotas, por exemplo. Transforme seu ambiente de trabalho. Quantas pessoas no teu trabalho aí que são negras? E o que tu vem fazendo disso? Tu questiona o teu chefe, tu percebe, tu te incomoda, né? Começa a vir aí esse sentimento, assim que começa o sentimento antirracista. Transforme seu ambiente de trabalho, então, leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça seus desejos e afetos. Gente, quantos amigos negros vocês têm? Quantos vocês já se relacionaram afetivamente? Quantos deles vocês assumiram para sua família, né? Delas ou deles assumiram para sua família e amigos? Então, acho que isso é muito importante, assim, é uma das primeiras coisas. Então, combata a violência racial e sejamos todos antirracistas, né? Então, esse aí, manual antirracista, o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, eu tenho em PDF, se depois da live vocês mandarem no direct ali do DCE o e-mail de vocês, eu posso enviar para vocês, tá? Então, vamos lá para nossa questão, que é a tag, né? Será que essa tag, todo esse movimento, vai superar o racismo de fato? E o que será que os nossos colegas do PPG aí da Fevale têm para nos dizer sobre isso, né? Para nos contar o que eles podem nos escurecer nesta questão. A Claudinha,
Vai entrar agora. Oi, Claudinha, seja bem-vinda. E aí, Fernanda, tudo certo? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Sim, tudo tranquilo. Faz uma Sim. breve apresentação aí de ti, conta pra galera quem tu é. Tá bom, beleza. Eu vou ficar controlando um pouquinho a hora aí, mas qualquer coisa tu me dá uma Boa, acenadinha, vou te controlar tá? também. Beleza. Então tá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal do DCE, da Fevale, pessoal dos PPGs, professor Cristiano Max, que foi quem articulou esse encontro aí. Então, eu sou a Cláudia Santos Duarte, eu tô falando aqui de São Francisco de Paula. Eu fico meio sem saber direito para onde é que eu olho, né? Mas enfim, é isso. Ah, então, eu estou falando aqui de São Francisco, eu sou professora de História da Educação Básica aqui, na rede pública e privada, aqui de São Chico, e eu sou doutoranda do PPG de Processos e Manifestações Culturais aí da FEVAL. Então, é um prazer estar aqui conversando rapidinho, né? Mas que eu acho que é um espaço bem importante, assim, para a gente poder, mais uma vez, estar reunidos, né? A gente já fez isso com a professora Margarete há uns tempos atrás lá na FEVAL e foi bem bacana. Bom, Deixa tu eu já quer perguntar. perguntar? Não, eu ia Claudinha, te. Eu ia então, antes. vamos Oi? aproveitar que tu é historiadora aí para nos escurecer a questão. Como é que o Brasil vem tratando o racismo ao longo do tempo aí? Como tu vem percebendo isso? Beleza. O Fernando, olha só. Antes de responder isso aí, deixa eu só situar o pessoal em relação à minha pesquisa, que eu acho que tem a ver com essa tua pergunta, né? Então, olha só. No meu projeto de tese, a ideia é analisar as construções discursivas, o modo como se manifestavam os intelectuais negros, em dois jornais da imprensa negra aqui do Rio Grande do Sul. O que seria essa imprensa negra? A ideia eram jornais do início do século XX, um deles, inclusive, já começou no final do século XIX. Então, assim, jornais que acabavam sendo produzidos por negros, com pautas, com assuntos destinados aos negros. O que é isso, né? E às vezes as pessoas podem dizer o seguinte, bom, mas aí não é uma forma de discriminação, né? Os caras já começaram fazendo um jornal de negros para negros. E aí é que está o X da questão que tu me faz, que tu me coloca aí em relação ao racismo. Logo que a abolição foi assinada, né, logo que a Lei Áurea foi assinada no Brasil, em 1888, os negros eles não foram inseridos na sociedade como cidadãos. Né? Faltou na lei, né, além da liberdade, e essa é uma questão que volta e meia eu acabo comentando com os alunos, né? O que é ser livre, né? O que a gente precisa para ser livre? É só não estar preso, né? Uhum. Nem sempre é só isso, né? A gente precisa de outras coisas, outros elementos para poder viabilizar a sobrevivência. E isso não foi pensado em relação aos negros logo que a abolição aconteceu. Então, a legislação brasileira, ela demorou muito tempo para pensar, para incluir, para discutir a questão dos negros no país. E aí, o que acontece? Imagina, uma ruptura desse porte, né, depois de mais de 300 anos de escravidão negra aqui no país, uh, acontece a abolição e não se discute isso, né? Bom, e agora? O que esses caras vão fazer, né? Para onde é que eles vão? Onde eles vão trabalhar? Como eles vão sobreviver? Isso não vai ser discutido. E aí, esse indivíduo negro, ele precisa buscar esse espaço na sociedade. E aí, esses jornais que eu estou pesquisando, um de Porto Alegre e um de Pelotas, o Exemplo e o Alvorada, são jornais de intelectuais que estão discutindo essas questões, justamente falando disso, né? Tentando problematizar, tentando trazer pautas que sejam de interesse dos negros, que nos jornais, né, nos veículos de comunicação convencionais, não havia esse espaço, né? E aí eu acho que eu trago uma outra questão que eu acho que é bem bacana, que é o fato de que normalmente a gente não conhece esse protagonismo negro, né? A gente acaba muito afastado dessa discussão, né, de poder conhecer de que forma que os negros realizaram uma forte resistência à escravidão e de que forma que esses negros foram se organizando politicamente, socialmente, depois que acabou a escravidão no Brasil. Então, eu acho que falar desse protagonismo dá um pouco de conta também disso que tu está falando, né?
do manual antirracista da Djamila, que é até que ponto a gente se envolve com as causas negras, né? Para além da hashtag. E aí, quando tu me diz, bom, como é que foi tratada essa questão do racismo no Brasil, né? Então, desde o início do século XX, os anos 1900 ali, não se discutiu isso, né? Se trouxe a questão do que a gente chama de mito da democracia racial, em Uhum. que, bom, então tá, nós somos um país miscigenado, né? Nós precisamos aceitar isso, e nesse caldo aí se esqueceu, né? Ou melhor, se fez questão de não discutir determinadas coisas, né? Então nós somos a festa da democracia, nós somos uma democracia, a gente se dá muito bem, então a gente não precisa falar sobre isso. Se a gente não fala sobre isso, o problema está resolvido. Só que é isso, né? Tudo que a gente empurra para baixo do tapete, fazendo volume, né? Chega uma hora começar a fervilhar. E isso passa a acontecer no Brasil de forma um pouco mais volumosa de uns tempos para cá. Mas sempre aconteceu, sempre teve resistência, sempre os indivíduos negros eles lutaram, né, por espaço, nós lutamos por espaço na sociedade. O que acontece? À medida que essas mortes, né, que não são mortes ao acaso, né, à medida que essas mortes elas vão acontecendo e vão sendo divulgadas, né, porque elas sempre aconteceram, mas elas vão sendo divulgadas com um pouco mais de, Engajamento? de volume, né, de engajamento, a gente acaba se envolvendo mais também, né, e aí a gente vai ver pessoas não negras um pouco mais envolvidas nessa questão. Né? Eu acho que até a questão das próprias mídias, né? O que acontece? Dá uma democratizada, né, na questão da informação. Tu está lá com o celular e tu pode fazer um vídeo ao vivo mostrando, olha só o que está acontecendo com esse camarada aqui. E aí acaba que a informação circula e viraliza, né? Viraliza como as hashtags viralizaram. Então, deixa eu só controlar o tempo aqui. Então é isso, acho que a questão do racismo no Brasil, ela foi sempre muito escanteada, né? E infelizmente, em muitos espaços, né? E a gente pode acompanhar isso, inclusive, dando uma olhada nas publicações que a gente fez em relação a essa live de hoje. Sim. Né? Em alguns espaços, a gente teve uma resistência, né? Um sutil enfrentamento, né? E de que forma isso acontece? É meio que na ideia do ataque, né? Bom, mas precisa falar sobre isso, né? É como se a gente lutar por um pouco mais de direitos, né? A gente lutar pela sobrevivência, como se isso fosse causar algum tipo de prejuízo para os não negros, né? E não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia. E a gente vê muito a galera. Vou pensar positivamente que não entende, né? Então, querendo assim. Mas trazendo essa questão, ai gente, mas todas as vidas importam, não só as vidas negras, né? Nunca a gente diz que só as vidas negras importam, as vidas negras importam mais, né? Mas é uma coisa que a gente enfrenta até no dia da consciência negra, que vem a galera da consciência humana. Ai, não tem que ter consciência negra, tem que ter consciência humana, enfim. Então, queria que tu nos contasse mais, nos esclarecesse mais sobre isso, assim, se realmente tem motivos para ficar sempre resistindo um movimento que, na verdade, ele não está né? Não tá te isentando, ele só tá querendo, né, elevar uma galera que tá sendo aí oprimida há muito tempo. Então, Fernanda, olha só, é bastante curioso, eu acho que é um fenômeno que ele enfim, a gente pode até não concordar com ele, mas ele é um fenômeno justificável, né? Dá para entender, pelo menos, né? Embora a gente não concorde, a gente saiba que ele é, né, infundado. Mas assim, a questão é a seguinte, eu acho que é muito interessante que a gente possa abrir esses espaços de discussão e que as pessoas que realmente têm interesse em pensar um pouquinho sobre, possam procurar se informar, né? Possam procurar dialogar, possam estar aqui num espaço como esse, em outros espaços, que com certeza a gente vai estar à disposição para conversar. Então, assim, quando a gente fala que as vidas negras importam, de maneira alguma a gente está dizendo que as outras vidas não importam. Pelo contrário, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que nós também queremos viver. E eu posso dizer isso com bastante tranquilidade, porque
né, por uma série de questões que não foram só esforço, né? Ah, o mérito. Então, pelo mérito, hoje a Cláudia é uma doutoranda, né? Uma negra mulher doutoranda. Não é só isso, né? Tem que ter oportunidade, tem que ter política pública, né? Tem que ter uma série de coisas que possam fazer com que a gente ocupe espaços que normalmente não são destinados para nós. Eu acho que os guris vão acabar, um deles vão acabar falando sobre isso um pouco, da ideia da solidão que a gente vive, né? Que o estudante negro vive nos espaços acadêmicos, né? E à medida que a gente vai indo em direção à pós-graduação, mestrado, doutorado, a Vai gente vai vendo essa solidão, nossa, vai afunilando enfrentando, cada né? vez mais. Isso, né? A gente tem digamos assim, um privilégio, né, de ter de ter conseguido reunir 4 para falar sobre isso aqui hoje. Isso não é comum, isso não é em todo o PPG que se consegue, né? E aí a gente está aqui com 3 PPGs, né? E se a gente for juntar os 3 PPGs da Fevale, a gente não vai tirar muitos, não, né? Então, assim, quando a gente diz que vidas negras importam, é porque a gente está querendo levantar uma questão, né? Está querendo discutir algumas coisas, não enfrentar, não é uma vingança, é uma luta por espaço também, uma luta por diálogo, por reflexão. A gente precisa se conscientizar e largar as armas, né? E tentar entender que, bom, existe uma questão de cor da pele no Brasil, né? E que isso implica no modo como as pessoas vivem, sobrevivem e morrem no Brasil, né? No Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Então existe isso, né? As mortes, elas acabam tendo cor. As mortes que não são naturais, elas acabam tendo uma cor. E essa cor, ela é negra, ela acaba sendo reunindo pretos e pardos, né? Talvez principalmente pretos, mas pardos também. Então, existe essa questão. E por que não conversar sobre isso? Então, quando tu vai lá e coloca assim, todas as vidas importam, tu fecha uma possibilidade de diálogo, né? Tu tá dizendo o seguinte, bom, eu não quero falar sobre isso, né? Existe uma questão que ela é importante para uma série de pessoas, para um grande número de pessoas na sociedade, inclusive pelos números do IBGE que tu traz aí, né? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está dizendo que mais da metade da população se enquadra nesse grupo de pretos e pardos. E aí, quando tu diz todas as vidas importam, né? E tu está dizendo o seguinte, bom, eu não quero discutir isso, eu não quero conversar isso contigo, né? E aí, bom, o fato de tu não querer discutir isso já diz muito sobre como essa questão do racismo e do antirracismo ele é tratado aqui no Brasil. Então, acho que para ir terminando, né? Não sei como é que eu tô de tempo aí, Fernando. Tem uns minutinhos, uns três. Uns minutinhos? Então, tá, uns 3. Dois. Não, então olha só. Então, o que eu acho que é importante da gente pensar aqui, né? Que esse espaço que a gente está abrindo aqui, essa conversa que a gente está tendo, que ela possa abrir possibilidades, oportunidades para que a gente possa discutir mais isso, né? Em outros espaços. E uma coisa que eu acho que é muito importante que eu diga aqui e que faz parte do meu dia a dia é que a gente precisa extrapolar a hashtag. Eu acho que deixar a tela preta em apoio pluralizando um pouco mais os nossos materiais culturais, né, os nossos produtos culturais, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, os livros que a gente lê, né, os intelectuais que a gente tem como referência. Então, a gente pode usar essa nossa motivação com as hashtags para atuar dessa forma, como tu falou ali no início com o Manual Antirracista. Então, assim, eu ainda sou uma uma crente na questão da educação, né? Então, me parece que a educação familiar e a educação escolar são os antídotos para que a gente possa vencer isso, para que a gente possa realmente fazer uma luta Uhum. antirracista e que saia das redes sociais e que vá para a vida da gente. Nelson Mandela já Feito dizia, né? Educação é a arma mais poderosa. isso aí, Salvar é isso o aí. mundo. Eu acho que não tem outro jeito. A gente precisa se informar, né? Eu acho que não é só dizendo
todas as vidas importam, né? Acho que a gente precisa ir um pouco além disso. Se a gente realmente se importa e se a gente realmente acha que todos somos iguais perante a lei e que todas essas vidas importam. A gente também quer viver, então é por isso que a gente tá aqui e tá falando sobre isso. Perfeito, Claudinha. Muito obrigada, viu? Vou chamar, Capaz, não? vou chamar o Vamos, Felipe, vamos mas lá. isso daí abre muitos caminhos para próximas conversas, hein? Tô gostando do Isso. engajamento da galera. Vamos conversar mais, sim. Tá Então, bom? Obrigadão. Beijo. beijo. Então tá, gente, agora vamos receber o Felipe, só tô esperando a solicitação dele. Cara, eu tô vendo aqui o que vocês estão comentando, é muito isso. A galera tá questionando aqui sobre os pretos na Fevale, sobre os espaços. Tô gostando, é bem isso, galera. Bem isso mesmo. Olá! Aí, Seja e aí, bem-vindo! tudo bem? Tudo certo? E aí, cara? Não, então Uhum. começa te apresentando aí pra galera. Tudo certo? Então, pessoal, boa noite a todos e todas. Eu sou o Felipe, sou mestrando do programa em Indústria Criativa na Fevale e agradeço o convite, né, para vir aqui falar um pouquinho, enfim, contar um pouco da nossa trajetória e um pouquinho a respeito dos atuais acontecimentos, né? Acho que também tem uma coisa, né? Falar depois da Claudinha é sempre um pouco intimidador, né? Porque ela manda Ela muito bem. é perfeita. Enfim, mas vamos lá. Felipe, então, nos conta um pouco sobre a tua trajetória como estudante negro aí nesses espaços acadêmicos e profissionais. Bom, então, né? Eu, como formação, eu sou publicitário, né? Então aí já começa também a escolha do próprio curso, né? Quando a gente entra em cursos de comunicação, onde de certa forma a gente não vê representatividade, a gente não se vê, a gente não vê nossos pares, né? Acaba sendo um caminho um pouco solitário, como a própria Claudinha já tinha falado, né? Nesse sentido, mas mais que isso faz a gente começar a refletir sobre muitas coisas, né? Acho que eu acabei não falando da minha pesquisa, mas mais à frente eu vou falar. Enfim, acho que a própria questão do descobrir-se negro, né, enquanto estar dentro desse dentro desse curso, enfim, né, dentro dessa trajetória, porque a gente também está ali permeando as atividades culturais, enfim, tudo que está por trás disso, né. E aí eu acho que isso também me faz cair dentro da minha pesquisa, né? Na graduação, no trabalho de conclusão, eu já busquei trabalhar alguma coisa que era totalmente diferente, então eu fui trabalhar lá com o funk e ostentação, que era um movimento cultural da periferia, né? Então, me conectando com algumas narrativas que, de certa forma, a gente não vê nos espaços onde a gente transita, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, e dentro do mestrado não seria diferente, né? Então, a partir do momento em também que a gente vai tomando mais consciência, de certa forma, a respeito, né, do que é tornar-se negro, né, do que é ser uma pessoa negra, habitar um corpo negro, a gente vai, de certa forma, pensando em também como dar voz, né, para os nossos, como a gente faz com que a nossa voz chegue mais longe, para que mais pessoas como nós consigam estar nesses espaços, né. E a gente não E, consegue fugir disso, né? Em qualquer espaço, fica um tá pouco sempre difícil, né. demarcando isso, porque é uma construção, e quando tu realmente adquire a tua identidade, tu chega no teu mestrado, tu vai querer falar sobre isso, TCC vai querer falar sobre isso. Tu Tá vai querer sempre, falar né? sobre isso, tu vai querer consumir, né, a tua própria cultura, porque por muito tempo ela nos foi negada, né? E a gente cresceu, de certa forma, algumas pessoas entendendo como, aprendendo a refutar, né? Porque a gente vai ao todo tempo sendo embranquecido nesse sentido, né? Então a gente vai se afastando de nós mesmos, né? Uh, então, cair no mestrado em indústria criativa, enfim, e aí começar e ter a possibilidade de trazer novamente narrativas de profissionais negros, de criativos negros. Esse é o meu objetivo, essa é a minha pesquisa hoje, né? E, eu estou debruçado nisso junto com a Margarete, minha orientadora, que está assistindo a gente aqui. Tá. A gente tem um desafio aí, mas isso é legal e é desafiador, e também
ao mesmo tempo, é uma provocação para a própria academia, né? Uhum. E aí, como a Claudinha já falou ali anteriormente, né, a gente dentro de um PPG que na Fevale tem 5 anos, o Indústria Criativa, eu sou o primeiro aluno mestrando negro, né? Então, como a gente faz, né, também para que a gente tenha mais pessoas como nós lá dentro, né? E aí É, a gente não barre só no meu PPG, mas que a gente saiba, a gente tem nos outros PPGs pessoas negras, né? Mas e no próprio ambiente acadêmico como um todo, né? Quantos colegas, quantas vezes a gente vai encontrar pessoas como nós nesses espaços, né? Como a a gente vai galera ver já, as nossas referências, né? Então, é muito isso, né? a galera já tá comentando isso, tá perguntando aqui. Mas, então, como pesquisadora, como universitário, a gente vive muito na universidade, né? A gente passa, às vezes, horas e horas e a gente começa a perceber como aquele espaço elitista aí é branco, né? E sente aquela falta de representatividade. Eu queria ver, assim, o que tu pensa sobre isso, né? O que eu penso sobre isso? Sim, enfim, na verdade, a gente não pode falar disso também sem falar dessa questão de uma trajetória solitária, né? E de uma trajetória sem referências, assim, né? Então, a gente não tem, eu cresci, claro, tive todo o apoio em casa, enfim, da família, e meus pais, eles não tiveram acesso, mas eles fizeram com que eu tivesse o máximo de possibilidades para poder estar nesses espaços, né? Para poder frequentar esses espaços, mas a gente chega nesses lugares e a gente barra com o fato de não ter professores negros, a gente barra no espaço no fato de não ter colegas negros, a gente, né, chega nesse ponto e aí se questiona, né? E aí até questiona a nossa própria trajetória, porque eu estou indo para esse caminho e aí esse mercado vai me fechar a porta mais à frente ou não, né? Você é professor universitário? Exatamente, Vão sabe, me né? dizer. Então a gente fica pensando e refletindo muito sobre isso, né? Então, basicamente, acho que é isso, assim. Isso aí. A gente, né, gostamos, nos apropriamos da universidade, ocupamos esse espaço, mas ao mesmo tempo a gente sempre traz aquela crítica, né? Que eu acho que é a crítica da sociedade, a gente já vem conversando sobre isso, né? De como a gente poderia realmente incluir mais esses assuntos na universidade, né? Esse é um exemplo de um espaço, né? E também a gente já fez várias outras palestras, a gente percebe a falta dos estudantes, do engajamento, né? E eu acredito que depois dessa onda do Vidas Negras Importam, todo mundo começou a realmente compartilhar. Eu, pensando assim, ingenuamente, talvez, acredito que vai encher os auditórios depois quando a gente trazer essa pauta, né? Porque agora tá Espero, né? todo mundo é É, antirracista agora, então é vamos o que a gente aproveitar. espera, né? Quando a gente fala, né, de vidas negras importam, novamente, né? Não tem como falar sobre sem regressar à própria fala da Claudinha, né? Falar sobre vidas negras é também falar sobre estar nesses espaços, né? Eu recentemente assisti uma palestra na empresa que eu trabalho o palestrante falava muito sobre a questão de diversidade, olhar para dentro e ver quem está de fora, né? E ir lá fora e buscar essas pessoas e trazer elas para dentro, né? Então, como é que a gente faz para trazer mais pessoas negras para dentro desses espaços, né? E eu quero mais que um discurso, sabe? Eu quero mais que essa fala que a gente está tendo aqui, sabe? Eu quero eu quero ações práticas mesmo e muito mais. Eu quero mais que pessoas negras sejam objeto de estudo, né? Eu quero que elas frequentem esses espaços e que elas tenham a possibilidade de construir as suas narrativas e de falar de si mesmo, sabe? Porque Uhum. é isso, sabe? O ambiente acadêmico muitas vezes ele acaba nesse ponto, né? A gente vai até aquele ponto, a gente estuda muito pessoas negras, histórias, trajetórias, mas quando chega na hora de chamar elas para dançar, a gente não chama, né? E Uhum. então tem muito isso, assim, e um outro ponto, né, que eu também falo, e parafraseando essa própria palestra, né, tem portas que precisam ser abertas por dentro, né, tem portas que a gente não consegue, né, abrir por fora, enfim, e essas pessoas que têm oportunidade que estão nesses espaços
tem esse dever, né? E como aliados, né? E esse é o convite também que fica, né? Que ajudem nos a abrir essas portas por dentro para que mais pessoas negras consigam estar, consigam transitar nesses espaços, porque a gente enquanto pessoa negra, nós somos pessoas que estão ali, né? Somos as testas de ferro, como dizem, né? Um termo, né, antigo que se falava, né? Que a gente está ali dando a cara a tapa, tentando trazer com que mais pessoas como nós consigam estar nesses espaços, consigam ver isso, ver que a nossa presença, ela, por mais que muitas vezes seja um incômodo, ela é necessária. As nossas reflexões e provocações, elas são necessárias, elas não são supérfluas, né? Então, eu acho que é muito isso, assim. Não é mimimi, né? É. Legal. Isso aí. Então tá, Eu acho que é isso. Perfeito. Adorei a conversa, adorei o papo. Show, show. Bom. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite e estamos juntos aí. Continuamos na luta. Vou chamar o Marcelo, então. Então tá, até mais. Beijo. Esperar o Marcelo. Vá. Real, gente. Teve um prof ali que falou, não se iludam. Né? Mas a gente tá aqui também para tentar acreditar aqui. Fala, Marcelo. Salve! Salve! E aí, como é que tá? E aí, tudo bem? Certo? Então, Estou aqui me adaptando aqui a essa realidade digital, né? Sim, né? O Marcelo queria o link já. Ai, manda o link aí do bate-papo. Tudo bem? Tudo certo. Conta aí para nós. Quem é o Marcelo? Bom, ok. Em primeiro lugar, uma boa noite, Fernanda, e a todos os participantes, aos professores da Fevale, em especial o professor Cris, aí, que nos deu bastante suporte, né, para que esse evento se realizasse. Acredito que também a Lenice, lá da indústria criativa, né, pelo que eu vi no texto ali, foi uma das idealizadoras, né? Então, uma boa noite a todos. Vim acompanhando aí a fala dos colegas e vou me apresentar rapidamente aqui, em função do tempo, né? Mas eu sou administrador de formação. Hoje eu faço o mestrado em diversidade cultural e inclusão social. Sou orientando da prof. Margarete, né, com muito orgulho. E eu sou um profissional da área de gestão de pessoas e empreendedorismo, né? Eu tenho uma consultoria hoje aqui em Porto Alegre, onde eu trabalho com toda essa parte de gestão de pessoas, subsistema de recursos humanos e a parte de estratégia e criatividade em empresas de diversos segmentos, né? Acho que é isso, assim, em termos de apresentação. E quanto à fala dos colegas, Fernanda, eu não vou entrar muito aqui na questão histórica da coisa, até porque a Claudinha já deu um show lá no começo e o Felipe costurou depois, né? Você está me ouvindo bem aí? Sim, estou ouvindo. Uhum. Tá, perfeito. Mas pode falar, pode fazer a pergunta aí. Quando a gente articulou ali, vi que tu estava no grupo para a gente poder fazer essa live, eu lembrei da nossa primeira conversa lá na Fevale. Acredito que a gente estava sendo de um debate ou algo do tipo, e a gente falava assim, cara, às vezes é muito desgastante ser preto num espaço, porque tu tem que estar sempre te reafirmando, sempre defendendo o teu espaço, sempre falando de racismo, e às vezes tu não quer falar disso, quer falar de outras coisas, quer só curtir, né? O teu tempo ali, quer falar sobre tecnologia, sobre dinheiro, sobre business, e tu tem que ficar só nessa. Daí tu falou assim, sim, Fernanda, somos mais que isso. E aquilo me marcou. Eu acho que é super importante trazer isso para a roda, né? Ok. Pois é, Fernanda. Ser negro não é o que me define. Tá? Eu trago muito isso comigo. Eu sou muito mais do que um corpo potente e uma cabeça pensante em relação à história dos nossos ancestrais. Por quê?
Porque eu falo sobre diversas outras coisas, né? Eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre criatividade, eu falo sobre tendências, eu falo sobre política, eu falo sobre notícias, enfim. E uma das questões pelas quais eu escolhi a Fevale para fazer para desenvolver, então, a minha pesquisa, né? E aí eu já vou entrar na questão da pesquisa, é justamente essa, assim, né? Eu, durante muitos anos, ocupei cargos de gestão em empresas multinacionais e nacionais, né? E a partir de um determinado período eu resolvi empreender. Montei a minha empresa com toda a expertise que eu adquiri ao longo dos anos, né? E cá estou. Mas durante toda essa trajetória como gestor dentro desse espaço corporativo, raras vezes eu pude dividir a mesa de reunião ou o banco do avião com um outro negro, né? E isso é algo que sempre me chateou bastante, tá? Me chateou no sentido de que a gente sabe, a gente que estuda isso, né, Fernanda, sabe que a diversidade cultural é uma das coisas mais ricas que o ser humano pode obter, desde que ele esteja aberto para isso, né? Partindo da família. A minha família tem diversidade dentro da família, né? Então, a diversidade cultural dentro da família e nos espaços corporativos, no ambiente corporativo, ela só tem a trazer coisas boas, a trazer novidades, né? Essa troca. Então, eu sempre acreditei que seria muito importante que outras pessoas pudessem ter a oportunidade que eu tive e tenho até hoje, né? E nesse sentido, eu acho que a questão da minha pesquisa, né? Eu frequento um salão, uma barbearia afro, em Porto Alegre, aqui no bairro Passo das Pedras, há muitos anos. E é um local onde, normalmente, nós trocamos muitas ideias. São profissionais liberais que lá frequentam, né? E ali nós trocamos muitas ideias sobre tendências, sobre fatos que estão acontecendo no mundo político, no mundo econômico e tal, para que nós possamos levar isso para os nossos negócios. E não raras às vezes nós trocamos muitos serviços também entre nós. Então surgiu a possibilidade, dentro da conversa, inclusive, que eu tive com a Margarete, quando eu fui sondar a possibilidade, surgiu a possibilidade de nós pesquisarmos esse ambiente e, de alguma forma, verificarmos como essa representatividade de outros empreendedores negros por imposição, isso é importante colocar, a maioria deles lá são profissionais liberais e empreendedores negros por imposição, porque são pessoas que, se ocupassem hoje o mercado de trabalho formal, talvez não tivessem o ganho, a receita que eles têm nos seus negócios, né? Uhum. Então, de que forma nós poderíamos ajudar outros que estão vindo, mais novos, que enxergam essas pessoas, que nos enxergam como referências, né? Em termos de criar seus espaços, criar as suas oportunidades e mais, poder possibilitar oportunidades para aqueles outros que estão vindo, né? Perfeito. Eu queria também saber sobre foi uma coisa que a gente já vem conversando, né? Sobre a tag. Acho que tu gostaria de trazer um pouco a tag, a Black Lives Matter, também Vidas Negras Importam, e a do Blackout Day. Perfeito. Deixa eu só complementar, não sei quantos minutos eu tenho ainda aí. Tem uns 5 minutos. Tem 5 minutos? Tá. Uma outra coisa que eu trago comigo, uma frase que eu trago comigo há muitos anos e que, felizmente, hoje eu estou conseguindo implementar dentro de um projeto social que eu atuo, que é a seguinte: a gente precisa inverter estatísticas que dizem que o futuro é definido pela origem. Tá? E isso eu tenho desde muito cedo no meu seio familiar, eu fui criado dessa forma, né? Os conselhos básicos dos meus pais não foram diferentes dos conselhos dos pais e mães negros e negras, né? No sentido de termos que
trabalharmos para sermos melhores, né? Isso é uma coisa muito forte para uma criança ouvir. Meu filho, tu tem que ser melhor em tudo que tu faz para tu, pelo menos, disputar oportunidades em paralelo com as pessoas não negras, né? Tem que estar então, sempre isso é uma vestido, forte. tem que estar sempre bem vestido, maquiado, Bem no caso, não pode estar cheiroso, desarrumado, levar o documento, se for na padaria, Uhum. bem vestido, cheiroso, leva o documento se for na padaria, né? Cuida com os riscos nas pernas, né? Só os negros vão entender essas questões. Mas, ao mesmo tempo, os meus pais sempre me empoderaram muito. Meus pais, meus avós, minha tia, né? Eles sempre me disseram isso e dizem até hoje, né? Tu pode ser o que tu quiser e tu pode chegar onde tu quiser, desde que tu te informe, desde que tu busque a educação, e a Claudinha falou isso lá, o Felipe reforçou, e eu vou reforçar mais ainda, né? Eu acho que a educação é um dos caminhos, assim, que realmente ele abre muitas portas, né? Abre muitas portas, haja visto que nós estamos frequentando um PPG hoje, né? Então, dentro desse projeto social que eu tenho, uma das nossas métricas é justamente essa, empoderar as pessoas. Lá nós atuamos nesse momento agora de pandemia, né? Levando alguns donativos para as pessoas, mas nós cobramos também, em contrapartida, que essas pessoas estejam abertas para serem capacitadas por nós. Então, é um exército de pessoas que está lá dentro das comunidades, levando esse donativo, mas ao mesmo tempo preparando essas pessoas para enfrentar o mercado de trabalho logo ali na frente, né? Então, trabalhamos questões comportamentais, questões de empreendedorismo e tudo mais, né? Que a gente percebe que falta. E quanto à questão da hashtag, eu acho que é bastante importante que as pessoas, lógico, divulguem, que subam a hashtag e tal, mas é mais importante que as pessoas ajam. E como que essas pessoas podem agir? Principalmente as pessoas não negras. Tentando trabalhar o processo de empatia, ou seja, tentando se colocar no lugar das pessoas negras nesse momento. E fazendo uma simples pergunta, coisa que historicamente a gente não discute. Como é ser negro? Como é ser negro? Como é para você ser negro? Quais são as dificuldades que você passa? Né? Eu acho que só se abrindo para esse diálogo é que a gente vai conseguir, sim, ter muito mais força. Eu acredito muito mais no diálogo, na conversa, no planejamento. Eu sou da área da administração, né? Para que a gente consiga coisas do que no grito ou só na hashtag. Eu achei interessante ali a empatia pelo outro. Não quer dizer que tu precise se apropriar, né, da cultura ou daquilo que o outro vive. Não é necessário. E essa coisa de espaço, né, espaço de fala, papel de fala, ok, existe isso. Mas eu acho que todo mundo tem espaço para falar nessa área, sabe? Tu pode falar com empatia, querendo, né, lutando, manifestando tuas ideias, mas realmente se coloca no teu lugar e reconheça os privilégios e não se apropria do outro. Não precisa disso. Perfeito, perfeito. Interatividade, né, Fernanda? Interatividade, discussão e sem medo, né? Porque, infelizmente, nós fomos criados numa cultura que discutir racismo, discutir esses espaços é feio, é ruim, não pode, sabe? É mimimi. Oi? É mimimi? É mimimi, exatamente. Então, eu acho que é com naturalidade, sabe? Eu costumo dizer para as pessoas que andam comigo, sabem muito bem disso, assim. Eu, particularmente, não tenho problema algum de conversar com o líder da comunidade lá que eu atendo, com a pessoa que é carente, com o diretor da empresa, com o presidente, com quem quer que seja. A gente precisa olhar no olho e discutir. É isso. Perfeito. Isso, Marcelo. Ok. Certo, deu tempo? Não tem tempo, né? Tá tranquilo. Mas já. Eu gosto de falar, né? Se deixar, eu vou indo.
Pois é, né? A gente gosta porque essa pauta, né? Não é só uma questão de se apropriar, de saber o que está acontecendo, mas é pessoal, é interna, é teus amigos, as pessoas que tu vê ali são teus iguais. A gente fala tanto que a gente vive uma trajetória de vida sempre procurando os iguais nos espaços. E quando tu vê teus iguais morrendo, né? É uma coisa que tu quer falar, que tu quer expressar e às vezes tu não sabe como, às vezes parece que tu vai ofender alguém se falar algo, né, mais fortemente, mas é assim, realmente, é um diálogo, empatia, né? Fernanda, a respeito desse sentimento aí que tu falaste agora, de tu ver teus iguais morrendo, na semana passada agora, eu saí para dar uma pedalada, porque eu estava com a cabeça cheia, né, dessas notícias do Floyd, e aí veio já o caso do Eric Gardner, né, lá em 2013, que foi o motivo pelo qual a hashtag subiu, né, foi criada, Black Lives Matter. E aí depois veio o caso do menininho lá no Recife também, o Miguel e tal. Então eu já estava cansado e aquilo estava me fazendo mal. E concomitantemente a isso, eu tinha que entregar um artigo, a professora Margarete deve saber, a respeito de coisas muito próximas a isso, né, que é o tema o qual eu trabalho. Então aquilo estava realmente me deixando triste. Assim. Aí peguei minha bicicleta, fui pedalar. E para minha surpresa, a maioria das pessoas negras que eu encontrava no caminho, né, eu estava com esse casaco aqui, que chama bastante atenção, as pessoas olhavam para mim na rua e faziam esse gesto aqui, sabe? Muito forte, né? Aquilo foi muito forte para mim. E num determinado momento dessa pedalada, alguns carros de pessoas não negras abriam o vidro, eu comentei isso com a minha esposa em casa, e faziam esse mesmo gesto. E aí eu vi que a gente está junto, sabe? Aí eu vi que muitos de nós estamos juntos, né? O que falta agora é nós agirmos, né? E como é que a gente pode agir? São nos pequenos espaços. É conversando, é vendo o que a gente pode fazer para melhorar. Enfim, é nisso que eu acredito. Se educar, né? E educar. Isso, vamos agir, gente, tem tanta material, eu falei agora da Djamila, né, o livro dela, tem um PDF aqui fresquinho, manda teu e-mail, eu envio para vocês, tá ali direitinho, informe sobre o racismo, reconheça os privilégios, né, já leia escritores negros, né, eu acredito que todo mundo aqui tem que fazer tem que fazer um trabalho, tem que fazer pesquisa, na área que tu tá ali pesquisando, sempre vai ter um outro escritor negro que tu pode colocar ali e referenciar, sabe? Eu acho que é tudo... E assim, tu organiza o que tu vai fazer. Não dá para fazer tudo, né? Vamos assim, não, agora eu quero lutar com isso. Eu vou postar um perfil de uma pessoa negra toda semana no meu Instagram para, né, valorizar essas pessoas. Eu vou ler durante um ano só escritoras negras, né? Mulheres pretas e tal. Então, tu tem que... Realmente, dá para fazer várias coisas, né? Começar por ti se educando. Uma das coisas que eu particularmente critico bastante é que no trajeto de Porto Alegre a Novo Hamburgo, a gente passa por alguns outdoors de universidades na BR e eu costumo dizer que eu vejo muito mais negros nos outdoors das universidades do que propriamente dentro delas. Né? E isso é muito forte para mim. Né? Isso é muito forte para mim. Não basta estar ali na propaganda, entende? E a gente temos que estar dentro do espaço acadêmico. Né? Então eu trabalho muito forte nisso aí, de tentar puxar os outros que estão do meu lado, ou que estão atrás nesse momento, para que eles se sintam à vontade dentro desse espaço acadêmico. Esse espaço é nosso. Esse espaço é de todos nós. Perfeito. Isso aí, Marcelo. Fechou todas. Ok. Eu acho que a gente abriu os portões aí para diálogos hoje. Perfeito. Agradeço bastante mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição para conversar. Sempre que for conversas nesse sentido, conversas corajosas, no sentido de progredirmos, podem contar comigo. Perfeito. Valeu mesmo. Tá bom? Um abraço a todos aí e uma boa noite. Fechou. Boa noite.
Valeu! Então, gente, vi aqui que tem uma pessoa que falou sobre a educação, né? Como ter acesso à educação, a galera negra no curso superior. É políticas públicas, é o que a gente sempre fala, políticas públicas. É cotas, ok, né? Cotas é uma maneira fácil e rápida dos números aumentar, mas até organizar a educação básica brasileira, até os filhos dos filhos irem para a faculdade, né? É um passo de formiguinha realmente. Então, eu acho que depois desse diálogo a gente pôde perceber que esse movimento agora é só um pouquinho do que pode ser feito, do que a nossa trajetória, o nosso caminho, ele é longo e ele é bonito e ele é construído na coletividade, né, de todo mundo aqui. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que compartilhou e está presente aí, ó, 57 pessoas. Caramba, hein? Eu acho muito bacana, acho que não foi feita uma live que teve tanta gente assim, tanto compartilhamento. Isso é muito lindo, isso expressa realmente nosso sentimento de que as coisas mudem, né? E que realmente estamos juntos nessa luta pela democracia, pelo combate ao racismo, né? E pelos espaços. E eu acho que a partir daí que a gente realmente tem uma consciência negra, né? Então, vou agradecer realmente a todos, que tenham uma boa noite e que, sim, essa é uma das primeiras lives que a gente vai fazer, que a gente vai fazer muito mais, vamos discutir muito mais sobre isso, sobre temas mais pontuais também, porque hoje foi mais amplo para começar, para ver se ia dar certo, para ver se vocês realmente iam receber isso bem, mas eu não me decepciono. A galera não decepciona, né? Muito obrigada a todo mundo mesmo.